Bom dia! Tô aqui já faz uns mais de 5 minutos tentando gravar e acho que agora que eu consegui. Essa aula é sobre texto argumentativo, tese e argumentos. Então é mais um comentário sobre algumas questões que vocês já sabem, já conhecem, já vem desenvolvendo. E nós vamos acrescentar algumas técnicas, algumas características para melhorar a escrita de vocês do texto argumentativo. Para isso, nós temos 4 grupos de slides no AVA. Então, vocês vão fazer mais do que a leitura desses slides, vocês vão estudar esses slides. Então, o primeiro grupo de slides chama-se parágrafo padrão, o segundo, assunto, tema e título, o terceiro, parágrafo introdutório e o quarto, parágrafo de desenvolvimento. Então, eu vou falar um pouco sobre cada um desse conjunto de slides. E em seguida eu vou falar sobre um texto que também está no AVA. O texto é O Desvio Será Bom ou Ruim, que é um texto que fez parte das Olimpíadas de Língua Portuguesa. E que vocês vão ler esse texto como se vocês estivessem analisando, procurando ali os problemas do texto. Então a primeira coisa que a gente vai falar sobre parágrafo padrão é que vocês, na maioria de vocês já fazem, né? A maioria de vocês já faz o parágrafo padrão, então vocês vêm fazendo isso, que é esse parágrafo com início, meio e fim, que eu apresento uma ideia central, tá? Um tópico frasal. O que é o tópico frasal? É aquela ideia que eu vou desenvolver ao longo do parágrafo. Então eu tenho que ter cuidado com a apresentação do assunto que eu vou tratar, eu tenho que ter cuidado com a concatenação das ideias, se essas ideias dos períodos que formam esse parágrafo, elas estão interligadas entre si, se não tem nenhum tipo de incoerência. Eu tenho que atentar para os conectores que eu utilizo dentro do próprio parágrafo e com o parágrafo, com a ligação com o parágrafo seguinte. O tamanho desse parágrafo, o que nós fazemos geralmente, ele é um parágrafo médio, então não chega a ser um parágrafo curto, e também não é um parágrafo longo, então a gente desenvolve parágrafos aí de aproximadamente 5 a 6 linhas. Nesses slides do parágrafo padrão, existem lá 5 exercícios. No que constam esses exercícios? Constam de frases que vocês vão completar. Então lá vocês vão ter o tópico frasal e vocês vão completar. Então são 5 tópicos frasais que vocês devem completar. Na nossa próxima aula, que é a aula de terça e quarta, né? Então para uma turma é na terça, para outra na quarta, eu vou olhar o desenvolvimento desses parágrafos padrões. E vocês devem olhar esses slides são bem simples, é só para relembrá-los o que é o parágrafo padrão. No segundo grupo de slides, que é assunto, tema e título, a gente vai discutir algo que algumas pessoas ainda não conseguiram identificar a diferença. Então, quando eu tenho assunto, a gente tinha um assunto lá para desenvolver uma crônica que era educação. Educação não era o tema. O tema vocês deveriam escolher. Então, o assunto é algo que é muito genérico, geral, e o tema é algo específico, é um recorte, é como se eu estivesse dizendo exatamente sobre o que eu vou falar. Então, quando vocês colocam lá, algumas pessoas colocaram sistema educacional. Isso ainda está muito amplo, isso ainda está muito genérico. Sistema educacional brasileiro, a partir das relações entre escolas públicas e escolas particulares. Aí eu fiz um recorte. Então, quando vocês colocam, e claro, a gente ainda estava no momento de desenvolvimento disso, e eu queria saber como é que vocês estavam para a gente partir para essa aula. Então, quando você coloca educação familiar, tá? O que dentro de educação familiar? Então, eu vou pedir que vocês depois façam um exercício no caderno, que eu quero que vocês delimitem exatamente qual é o tema. Então, o tema vai aparecer quase como se fosse uma frase, e não simplesmente 2 palavras. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. O assunto é o genérico, o tema é o recorte, é o mais específico. E o título ele já traz marca de autoria. Por que eu tô falando isso, né? Porque às vezes vocês acham que marca de autoria é só colocar um conector diferente de start
e aí você já tem marca de autoria. Só que todo o seu texto ficou repetindo clichês, senso comum, aquilo que as pessoas estão falando, aquilo que apareceu no jornal, e não tem ali nenhuma criatividade, nenhuma marca, né, de que aquilo traz uma novidade que impacta o leitor de alguma maneira. Então, quando vocês forem escrever o título não é o tema. O título é o nome que vocês vão dar para esse texto, e esse nome ele deve chamar a atenção do autor. Então, eu tive títulos, um título era A Educação Básica, e o outro título era Se a Educação é a Árvore, Nós Somos o Fruto. Então, observem, no primeiro exemplo, não tem marca de autoria, é como se eu estivesse repetindo o assunto ou o tema, não é? Eu tenho que fazer alguma relação com esse meu título que ele chame a atenção do leitor e que também tenha criatividade. É preciso que a gente pense nisso, tá? Então a gente vai fazer um exercício em relação a isso. E o assunto, o tema e o título não são a tese. Tá? Então tudo isso vem antes da tese. Então, se eu vou falar sobre educação, e aí eu vou falar sobre educação familiar, o que é dentro de educação familiar? E aí vem o que eu penso, qual é a minha opinião, qual é a ideia que eu vou defender dentro desse tema que eu fiz o recorte. Então, essa semana teve um tema aí, né, que foi discutido. Dentro de adoção, então o assunto era adoção. Desfile, aí qual era o tema? Desfile de crianças para que elas sejam adotadas. E aí, o que é que eu penso sobre isso? Não, isso é muito bom, não, isso é um absurdo. Quando eu falo, olha, isso é muito bom, ou olha, isso aqui é um absurdo, eu já estou trabalhando com a minha tese, com a tese que eu vou desenvolver, tá certo? Então, o terceiro grupo de slides se chama parágrafo introdutório. Lá o tema, né, vai ser um tema desenvolvido a partir do assunto internet. E o parágrafo introdutório é onde vai aparecer, né, a tese de vocês. Então eu apresento o meu assunto, o meu tema, porque o meu leitor não é a professora Esmeralda, então pode ser qualquer leitor. Então eu apresento o assunto, o tema, e aí eu vou apresentar a minha tese explícita, tá? Então apresentou a tese, logo depois que eu apresento a tese, eu vou apresentar os dois argumentos. Eu não vou desenvolver, eu vou apenas apresentar dois motivos, dois porquês que me levam a defender aquela ideia. Sempre vai ser assim o parágrafo introdutório? Não. Existem várias formas de fazer. Essa primeira, né, produção é que nós vamos fazer assim. Então nós vamos apresentar o assunto, o tema, vamos apresentar a nossa tese e dois motivos, dois porquês que nos levam a pensar daquela forma. Por quê? Porque nos parágrafos de desenvolvimento seguintes, nós vamos argumentar, trazendo técnicas de argumentação, trazendo tipos de argumentação, para defender aqueles motivos, para provar que aqueles motivos são coerentes, não é? E tem algum valor, não é algo falso, não é algo tirado de lugar nenhum. Então, por isso que a gente tem lá parágrafo de desenvolvimento. No parágrafo de desenvolvimento, a gente tem que pensar que cada parágrafo é um parágrafo padrão, então a gente não pode esquecer disso. Então, toda vez eu escrevi o primeiro parágrafo, então eu vou olhar. Eu apresentei o assunto? Apresentei. Tá aparecendo ali o recorte do qual eu estou trabalhando? Está. Aparece a minha opinião? Aparece. Eu coloquei ali dois motivos que me levam a pensar dessa maneira? Sim. Quando eu passar para o segundo parágrafo, que já é o meu parágrafo de desenvolvimento, eu tenho que pensar, qual é o meu primeiro argumento? O meu primeiro argumento é X. Como eu vou provar que esse argumento X é o bom? Então, como é que eu provo? Eu provo isso a partir de tipos de argumentação. Então, eu vou utilizar exemplificação, causa e consequência, citação, fala de autoridade, fatos, conceitos. Então, tudo isso está lá
nos slides de parágrafo introdutório. Então, vamos recapitular, não é? Então, no primeiro parágrafo, a gente vai ver o parágrafo padrão, que ele traz a ideia central, o tópico frasal, que nós construímos parágrafos de tamanho médio, e há lá exercícios, são 5 parágrafos que vocês vão ter que fazer no caderno, de 4 a 6 linhas, e na próxima aula nós vamos ver isso daí e ler de algumas pessoas. Depois nós vimos tema, assunto, tema e título. Então nós vimos que o assunto ele é genérico, o tema ele é específico e o título tem que trazer marcas de autoria. Tudo isso é diferente da tese. A tese vai aparecer no meu primeiro parágrafo, o parágrafo introdutório. Então lá vai aparecer o meu tema, a minha tese e 2 argumentos. Eu vou desenvolver esses argumentos? Não, e essa é só uma técnica. Pode ser que eu escreva um texto em que apareça só o tema e a tese. Pode ser que eu escreva um primeiro parágrafo só apresentando o assunto e o tema, e no segundo parágrafo eu apresente a minha tese. Mas nós, dessa vez, vamos fazer da seguinte forma: apresentar o tema, a tese e 2 argumentos. Depois disso, não é? Em cada parágrafo de desenvolvimento, nós vamos fazer aí, não é, um parágrafo padrão em que nós vamos apresentar tipos de argumento para provar. Então, olha aí, não basta mostrar motivos para a defesa da tese, é preciso provar que esses motivos são válidos, tá? Como é que eu provo? Exemplificação. Então, na crônica argumentativa, nós partimos de argumentação. Eu acho, na minha casa, na minha rua, não é? E o transporte público, a gente não usa o transporte público em Salvador, né? Usamos mais o carro, porque o transporte público é precário, tá? E é precário por quê? Porque eu fico 40 minutos no ponto esperando. Não vou colocar isso. Então, o eu agora não vai aparecer. Tá? Então, demora-se em média 40 minutos para que um transporte passe em Salvador. Então, como é que eu posso provar isso? Causa e consequência. Então, o que é que causou determinada coisa e quais foram as consequências para aquilo? Fatos, com fatos históricos, né? Fatos que podem ser comprovados. Conceitos que podem ser comprovados. Então, pesquisa, estatística, dados que não são inventados. Ninguém vai sair por aí inventando pesquisa. E outra coisa, pesquisas dizem. Pesquisas de onde? Pesquisa de quem? Do quê? Então, ao longo do trimestre, desse trimestre e do próximo, a gente vai trabalhar isso com mais ênfase. Tá? Então, você tem que... E aí você não vai usar só dados estatísticos ou só exemplos. Se você tem que apresentar duas argumentações, você vai apresentar uma de exemplificação e uma de fatos, né? E aí pensar o que é mais... o que tem mais valor, entre aspas, não é? Um fato, um conceito ou uma citação de um trecho de música? Então, a citação de um trecho de música, a citação de um livro, a citação de uma pessoa deve vir para ajudar na sua argumentação. Mas tentem utilizar como primeiro argumento que aparece na redação algo de maior impacto, tá? Fala de autoridade, e aí cuidado, não é? Não é o astrólogo, não é um filósofo. Então, se eu estou falando de alguma coisa sobre filosofia, eu não vou utilizar alguém que é especialista em astrologia. Se é uma questão médica, eu vou trazer um médico daquela área. Então, fala de autoridade fala de alguém. Então, alguém que tem que tem condição de falar sobre aquilo, tá? E aí, aqui embaixo, aparece a contra-argumentação, que a gente vai trabalhar com muito mais afinco no próximo trimestre. Então, agora nós vamos dar mais ênfase à exemplificação, causa e consequência, fatos, conceitos, pesquisas, dados estatísticos, citação e fala de autoridade, tá bom? E aí, o texto que segue esses slides, então, qual é a lição de casa?
Então, vocês já terminaram de ler Manuelzão e Miguelin, estão livres, estavam livres. Então, a lição de casa é ler esses slides, estudar esses slides, caso tenha ainda alguma dúvida, pesquisar, anotar as dúvidas no caderno, fazer os 5 parágrafos padrões que estão lá no primeiro conjunto de slides, parágrafo padrão. Então, desenvolver esses parágrafos. Depois você vai pegar o texto, o desvio será bom ou ruim, que é um texto com problemas, tá? Não é o texto vencedor da Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, ele está lá justamente para nos ajudar a pensar o que há de problemático nesse texto. Quando eu começo a verificar os problemas do texto, não apresentou, a tese não está muito boa, esse título não está muito bom, e poderia melhorar a proposta de intervenção, o que é que o hospital tem a ver com isso? Quando eu começo a prestar atenção nisso, verificar isso, eu posso depois partir para o meu próprio texto, que é a parte mais difícil. Então, o que tem de errado no meu texto? O que faltou no meu texto? Vocês vão ler o texto. Depois que vocês fizerem a leitura do texto, vocês vão levantar os problemas que vocês encontraram. Então, a tese não está explícita, ou tem tese, mas os argumentos não são bons, tem isso, não tem aquilo, ou tal, o texto está ótimo, está lindo, está maravilhoso, e dizendo por quê. Logo em seguida, existe uma série de marcações da própria Olimpíada. Então, não fui eu que fiz isso, tá? Então, isso vem da Olimpíada de Língua Portuguesa. O título antecipa a polêmica e motiva a leitura do texto, não é? E aí a gente vai ver. Aí vocês vão pensar, não, sim, por quê, por que não, por que sim? E pensar nos seus próprios textos. Quando eu escrevo um texto, ele motiva, não é, a polêmica, ele motiva a leitura, ele antecipa o que eu vou tratar, ele deixa o meu leitor curioso, ele fala sobre alguma coisa da realidade, ele apresentou o tema, a tese, os argumentos, as minhas estratégias foram boas. Então, sustenta a minha opinião, os meus argumentos sustentam a minha opinião. Então, é isso que eu quero que vocês façam, tá? Então, os exercícios são leitura dos slides com estudo, feitura dos parágrafos, leitura do texto, fazendo análise mesmo, tipo assim, agora eu sou a professora Esmeralda, vou pegar todos os erros desse texto, e verificar se o que vocês escreveram bate com a Olimpíada. Professora, a senhora não falou nada sobre a conclusão, porque disso a gente vai falar na próxima aula, tá certo? Então,